Então, olá, pessoal. Hoje nós vamos apresentar para vocês, né, a parte do acompanhamento e melhoria contínua. E nós vamos trazer aí alguns comparativos entre a norma 5 e a norma 6. E vamos lá, né? Vou apresentar para vocês agora o grupo que fez parte desse processo, que é a Ana Paula, que veio como líder, né? Eu e a Patrícia Santos. Uma equipe muito boa de se trabalhar, todos muito integradas, né? E sim, foi um momento muito desafiador para nós, principalmente para mim, acredito, né? Eu nunca participei desse processo de revisão de norma, então foi muito bom, foi assim uma aprendizagem muito boa. E agradeço ao CBR, né, a toda a participação e apoio que nos deu, a Cássia, que sempre estava ali pronta e a hora, né, para a gente, todas as dúvidas que a gente tinha. Eu agradeço a todos os participantes, a todas as pessoas que vão assistir essa webinar, né, pelo interesse cada vez mais pela qualidade nas clínicas. E aí, nós estruturamos a nossa apresentação da qualidade e sustentabilidade com vários pilares, né? Com esses pilares, a gente consegue segurar a qualidade como um todo. Então, nós vamos falar aqui de gestão de documentos, gestão de risco, gestão de processos e resultados, cultura de segurança do paciente, auditorias, gestão de mudanças. E porque cada pilar desse tem um papel muito importante, porque a gestão da qualidade na norma 5 passou a se chamar acompanhamento e melhoria na norma 6. Então, é só para vocês irem tendo essa integração, né, entre uma norma e outra, o que já foi mudando. Porque a qualidade, ela é de todos, ela não é específica do setor da qualidade. Ela permeia todos os processos, todos os setores, não tem como. Uma empresa, ela pode viver sem a qualidade, mas a partir do momento que ela opta pela qualidade, todos os setores têm que estar integrados, né? Então, eu falo que a gente tem um olhar na horizontal, passa por todos os setores. E nós vamos também falar das conexões dos critérios, para ficar um mais fácil entendimento, e vamos começar aqui com a gestão de documentos. Isso, aí, para facilitar, todo o slide que vocês verem que tem uma lâmpadazinha é um critério novo. O ponto de exclamação, ele é o critério que já existe, porém houve alterações. E o coraçãozinho são os critérios core, né? Como diz, está no nosso coração. A essência não pode faltar. Na gestão de documentos, no critério 3.1.1, que são os documentos institucionais, não houve alterações. Continua igual estava na norma 5, está na norma 6, sem alterações nenhuma, né? Na norma 5, ele era o 212, 214 e 216. E então esse daí está igual, o que já pedia continuou sendo pedido. No critério 312, os controles de registro, né? Que ele já era um critério que existia e teve alterações. Qual foi a alteração dele? Veio agora a abordagem de registro de demandas internas e legais, a parte legal que houve alteração. Então, na norma 5.1, ele era o 217, o 218 e o 219, que concentrou agora no 3112. Né? Então, aqui vai lembrar dos registros sem rasura, a destruição segura dos documentos, né, com dados pessoais, sensíveis. Então, não é simplesmente descartar mais, agora você tem que ter uma destruição segura. No 313, que é a gestão de documentos de origem externa, ele é um critério novo. Mas o que acontece? Conheço algumas clínicas que já faziam esse processo, porém, para outras vai ser totalmente novo. Então, vai ter uma lista mestra aí de gestão de documentos externos, né? Onde vocês vão colocar a disponibilidade das legislações, a responsabilidade no monitoramento. Vocês vão monitorar os documentos externos igual monitora os documentos internos, com o mesmo acompanhamento, com o mesmo critério de validade, ter essa atenção.
entendeu? Então, essa lista de gestão de documentos externos vem para que não fique nenhum documento desatualizado quando se fala dessa parte de legislação, normas e assim por diante, tudo que vocês tiverem de origem externa. E também a responsabilidade no monitoramento disso, eu acho que isso que veio também de bem novo. Uhum, isso aí. No gestão de processos, vieram 2 critérios, né? O que é o mapeamento e documentação de processo. Ele é um critério core e ele é novo, né? Ele já se falava em mapeamento de processo na norma 5, lá no 213, só que agora ele veio bem explícito o que se faz no mapeamento e documentação de processos. Então, o que nós vamos fazer? Vai identificar e priorizar processos críticos, vai realizar o mapeamento propriamente dito, vai integrar, vai ter essa integração entre as etapas, né? Tem que ter revisão periódica e vai ser abordado riscos e oportunidades. Né? Então, o mapeamento ele veio claro agora na norma como que é para ser realizado. No 322, que é a avaliação do desempenho do processo, o que ele também é um critério novo, ele também é um critério core. Então, o que está sendo pedido, né, nesse critério? São os indicadores ligados aos processos mapeados, os indicadores obrigatórios, como o percentual de ligações não atendidas e perdidas, indicadores relacionados às metas internacionais de segurança do paciente, metodologia para mensuração do indicador atualizado, análise do indicador de melhoria e a divulgação do indicador. Não adianta a gente ter os indicadores, mapear, fazer os que são obrigatórios e não fazer nada. Então, nós precisamos fazer as análises desses indicadores, temos que ver ciclos de melhoria, temos que divulgar, né, o indicador para toda a equipe. Então, a gente tem que ter agora em mente essa avaliação. Então, nós vamos falar no 3.3 sobre gestão de risco e segurança. Aqui, temos 7 critérios falando em gestão de risco, né? Então, no primeiro critério, que é o 331, ele já existia também, né? Houveram algumas alterações, mas já existia e ele é um critério core. Então, aonde ele estava na norma 5? No 221 e no 224. E como que ele está vindo aqui? Então, aqui a gente vai falar do risco proativo, né? É aquele risco que, se eu estou sendo proativa, é que eu vou buscar quais são os riscos envolvidos no meu processo. Então, eu vou identificar quais são as entradas desse risco, né? De onde vem? Então, ele pode vir do meu mapeamento de processo, como já foi falado ali atrás, ele pode vir de outras notificações no sistema de notificação mesmo, ele pode vir através das manifestações de pacientes. Então, nós precisamos perceber quais podem ser as entradas do meu risco, né? Desse risco proativo. Eu vou ter que colocar barreiras de prevenção. Se eu identifiquei, eu tenho que definir quais são as barreiras para que o risco não aconteça, ou se ele acontecer, o que eu vou estar preparada para fazer, né? Gestão de risco, gente, ela não é estática, ela é viva, ela tem que ser dinâmica, né? E o risco ele tem que ser vivenciado pelas equipes nas áreas, tá bom? Como a Rosa falou no início, os processos da qualidade não são nossos, é de todo mundo. A qualidade, ela atua como maestra, né? Mas ela é a área que vai saber qual é o risco dele. Nós somos mediadoras, mas todo mundo vai estar envolvido nesse processo. É muito comum, às vezes, a gente chega para auditar, fala, não, a gestão de risco é lá com a qualidade, não tem nada a ver comigo, né? E não é essa a verdade. Então, precisamos ter, por isso mesmo, nós precisamos ter responsáveis por esse risco. Na área
lá da enfermagem, quem é, né, o responsável pelos riscos, no atendimento, na telefonia. Então, cada área precisa entender. São eles que conhecem o processo, então eles que vão saber dos próprios riscos, tá? Aí a gente faz a divulgação do risco, também é importante a gente divulgar, e depois, é o que eu acabei de falar, o envolvimento de todos os colaboradores. Só voltando na divulgação dos riscos, nós temos uma conexão aqui, lá na governança, que tem o critério 1.3.2, que ele fala de responsabilidades de gestão da qualidade. Então, ali, ele vai pedir uma ata de análise crítica. E nessa ata, um dos itens que tem que ter é a situação, quais são os riscos envolvidos aqui, como eles estão sendo mapeados e tratados e prevenidos, né? Continuando aqui, o 332, né, não teve alteração, esse estava na norma 5 como o 222 e o 223, ele já era core lá e ele continua sendo core aqui. Aqui, ao contrário do 322, 331, aqui no 332, nós vamos estar falando de risco reativo. O que é o risco reativo? O risco reativo é aquele risco que o incidente já aconteceu, mas eu preciso tratá-lo, eu preciso investigá-lo para que ele não volte a acontecer. Então, é a nossa sistemática de notificação, né? Que ele pode ser uma não conformidade, ele pode ser um evento adverso moderado, leve, moderado, grave, ou às vezes até sem dano, ou um near miss, né? Esse aqui é isso, né, que nós estamos pedindo aqui no 332. Tá? Continuando, no 333, nós vamos falar um pouquinho de farmaco e tecnovigilância. O que é importante aqui? Ele também já existia, né, lá no 2210, não tem alteração. E o que é importante aqui que vem claro? Esse farmaco e tecnovigilância é uma via de mão dupla, né? O que é essa via de mão dupla? É aquela que eu busco, né? Eu entro no site lá no Notivisa para buscar informação e ver se há alguma informação relevante para a minha instituição, e a outra mão é aquela que eu notifico. Se acontece alguma coisa dentro da minha instituição, eu preciso fazer essa notificação. E lembrando que aqui ele está ligado, tem a conexão com o núcleo de segurança do paciente, porque para eu notificar, o núcleo precisa estar cadastrado. Então, nós precisamos do cadastro do núcleo e da evolução ali de estar entrando e estar fazendo a farmaco e a tecnovigilância, as notificações da farmaco e tecnovigilância. Agora, aqui eu queria ressaltar um ponto que é bem importante. Para que aconteçam as notificações, as pessoas que atuam na ponta, elas precisam saber o que é uma farmaco e tecnovigilância. É muito comum a gente chegar lá na ponta, a enfermagem, o pessoal, né, os técnicos, ou mesmo quem é da engenharia clínica, não tem essa vivência de farmaco e tecnovigilância. Então, de suprimentos, né? É importante lá a equipe de suprimentos. Então, todo mundo que está envolvido aqui precisa entender o que é uma farmaco e tecnovigilância. Então, nós precisamos disseminar esse conhecimento. Isso é super importante, né? Para que ela aconteça de maneira integral. E aí, o plano de contingência, né? Que é um critério que já existia, né? Houveram alterações, mas ele já existia e continua sendo um critério core. Antes, ele ficava lá no 2110, né? Que ficava junto com a parte documental. Agora não, agora ele está onde ele deveria estar, que é na gestão de risco, né? Então, o que eu preciso aqui? O que o plano de contingência pede? Ele pede um cronograma ou sistemática para atualização e realização dos testes periódicos
dos planos de contingência que eu defino como críticos na minha instituição. Então, o plano de contingência, eu falo que ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é eu descrever, identificar e descrever quais são as contingências da minha instituição. O segundo é treinar as pessoas, porque se acontecer, as pessoas precisam saber o que fazer. E o terceiro pilar é a realização desses testes de contingência. Lembrando que esses testes de contingência eu realizei uma vez, eu nunca mais vou precisar realizar? Não. Isso eu preciso ter uma periodicidade. As pessoas mudam, os processos mudam, então nós precisamos entender se eles estão, né, se eles continuam ali vivos, né? Porque são processos incidentes que não acontecem toda hora. Então, se a gente não fizer, a gente vai esquecer, tá bom? Então, quando o auditor chegar e for pedir, ele vai pedir esses 3 pilares aí, nesse critério, ok? Passando para o 335, nós estamos falando em promoção e implantação de cultura justa. Aqui, não tinha, a cultura justa não tinha um critério que era só dela, ela era citada lá no 222, mas dentro de várias outras demandas. Agora é um critério exclusivo para a cultura justa, tá? Então, o que eu preciso aqui? O que ele está pedindo neste critério? A política de promoção de cultura justa. Como que eu faço? Como que eu meço essa política? Essa cultura justa dentro da minha instituição, o envolvimento da alta liderança, a capacitação de colaboradores, né? Os colaboradores precisam entender, e assim, a notificação que a gente falou ali atrás, que é a notificação reativa, ela está muito ligada aqui na cultura justa. As pessoas precisam se sentir seguras para abrir uma notificação. Elas precisam entender que o dedo não vai ser apontado para ela porque ela está abrindo uma notificação, né? Então, é a capacitação desses colaboradores na cultura justa, suporte emocional e profissional quando um evento acontece, né? Às vezes, nós estamos aí presenciando na mídia eventos que aconteceram e massacrando, a mídia massacrando os profissionais de saúde, sendo que as barreiras que deveriam ter sido implantadas não foram implantadas, né? Então, de quem é a culpa? Será que é só do profissional ou que tem toda uma instituição envolvida que não se preocupou com os erros que poderiam acontecer? Então, isso tudo está aqui, né? Nessa cultura e nessa política, essa diretriz sobre cultura justa. Tá? E aí, quando ele fala esse último item em percepção de cultura justa, nós temos aí no mercado várias diretrizes, né, de pesquisa de cultura justa para ser aplicada nas nossas instituições. Não é uma pesquisa fácil de aplicar, fácil de entender, mas ela tem um ganho e nós precisamos estar aí abertos para fazer e para conhecer a percepção de cultura justa dentro das nossas instituições. Aqui, falando um pouquinho do 336, né, que é o programa de prevenção de controle de infecção, lá na versão 5, era no 228, e ele não pedia uma prevenção de controle de infecção, ele estava voltado para um programa de higienização das mãos. Aqui ele está muito mais amplo, e ele continua sendo um critério core, né? Então, aqui, ele vai falar o que é aqui em controle de prevenção, de controle de infecção dentro de uma instituição de diagnóstico por imagem. Olha, só né, pensando rapidamente aqui, nós vamos poder falar, além da higienização das mãos, higienização dos transdutores, higienização de laringo, né, que a gente pega em muitas auditorias, falha nessa higienização, como é que nós vamos padronizar essa higienização? Então, assim, tem muita coisa que dá para colocar aqui dentro desse programa de prevenção de controle de infecção, tá? E aqui ele faz
conexão lá com o critério 4.1.4, que está em gestão de pessoas, que ele fala de capacitação e desenvolvimento contínuo. Na versão anterior, na versão 5, também acontecia isso. A gente pedia o programa de higienização das mãos aqui da qualidade e pedia a capacitação lá em gestão de pessoas, ok? Passando para o último critério, né, de gestão de risco, ele vem com o manual de biossegurança. O manual de biossegurança, ele ficava lá em infraestrutura, né, na norma anterior, lá no 5.1.7, que realmente ele está muito mais adequado agora. E a grande ganho desse critério aqui é que ele traz o que precisa ter no manual. O que é importante ter no manual? Porque, assim, nós que estamos aí fazendo as auditorias, cada manual de biossegurança traz né, uns muito completos, outros muito sucintos. Então, agora aqui a gente traz o mínimo que precisa constar no manual de biossegurança. De novo, há uma conexão lá com gestão de pessoas, né, com capacitação e desenvolvimento contínuo em relação à biossegurança. Não é um critério novo, mas é um critério que foi reformulado, ok? Agora eu vou passar a palavra para minha amiga, a Patrícia, ela vai estar dando prosseguimento aqui. Eu vou trazer para vocês um pouco sobre o cuidado centrado na pessoa. São 2 critérios, e esse primeiro critério, que é o 3.4.1, que nós vamos falar sobre os direitos, responsabilidades, ele já era um critério que vinha na norma anteriormente, houve algumas alterações, ele era um critério que estava no 3.1.14, na versão 5. O que nós trouxemos? Práticas que incentivem a participação dos pacientes, que o paciente ele possa se sentir mais participante daquele processo no qual ele está envolvido. E o monitoramento da efetividade das ações, daquelas ações que foram determinadas pela instituição, para a gente conseguir monitorar como que está sendo aquela efetividade. Tá ok, o paciente ele está entendendo todo o processo, os profissionais envolvidos também estão entendendo a efetividade daquelas ações? Pode passar, Ana. O 3.4.2, ele já tinha na norma, ele estava no 3.1.15, hoje ele é um core, onde a gente trata o termo de consentimento livre, esclarecido e questionário de anamnese. O que nós alteramos foi definir os modelos e garantir a capacitação dos profissionais envolvidos. Uma das coisas que a gente consegue notar quando a gente está na ponta, quando a gente vai nas auditorias, é que o termo de consentimento ele está sendo banalizado, onde os profissionais que aplicam o termo, eles não entendem, não sabem da importância que é a aplicação daquele termo para a realização daquele procedimento. Então, a gente trouxe a capacitação dos profissionais para que eles entendam, para que eles reforcem a utilização. A gente tem visto bastante a não aplicação de alguns termos de consentimento, para não se tornar um processo padrão sem importância, né? Então, esse é uma alteração que a gente trouxe, vai ser muito importante. Pode passar. E ele está em toda a jornada do paciente, né? Isso, no princípio 2. No princípio 2, ele está em toda a jornada do paciente, e lá em governança, ele também define que a direção precisa estabelecer o processo de aplicação. Então, o termo aparece em muitos momentos dentro da norma para diferentes responsabilidades. Sim. Muitas vezes eles colocam muito a aplicação, a preocupação em aplicar, mas é um contexto, é um processo grande que ele vai desde a alta direção até o final. Gestão da satisfação e reclamações. Ele é o 3.5 na versão 6, e a gente traz 4 critérios.
Agora ele vem bem separado, anteriormente ele estava no 2.3.1, 2.3.2 e o 2.3.3. Mas nós definimos um pedaço, um pouquinho do processo nos critérios para ficar de melhor entendimento. Então, o 3.5.1, o 3.5.2, o 3.5.3 e 4, a gente determina já no título o que precisa ser feito para adequar aquele critério. O 1, por exemplo, é determinar a metodologia e os canais de manifestação do paciente. No documento, no processo, precisa estar descrito qual que vão ser as metodologias que serão utilizadas, quais são os canais que o paciente ou até mesmo o acompanhante, ele pode entrar em contato com a instituição para deixar tanto a sua satisfação quanto a sua reclamação. Após esse recebimento, como que ele vai ser tratado, como ele vai ser classificado? Então, é o critério 3.5.2. É um fluxo, o 3.5, a gente pensou ele num fluxo, numa cadeia, para a gente conseguir atender todo o critério. O 5.3 é o monitoramento. Uma vez que foi feita a análise, uma vez que foi respondido ao paciente, como que a gente vai monitorar o que ele apontou? A gente vai fazer uma análise de todas as reclamações, a gente vai ter uma ação naquela reclamação, e como que a gente vai trazer para a equipe, que é importante. Muitas vezes a gente recebe a reclamação, a gente trata, mas a gente não dá uma devolutiva para a equipe não sabe qual que é o processo que está sendo, está recebendo ou o elogio, ou está recebendo uma reclamação. E o 3.5.4 é a avaliação da satisfação do paciente. Como que vai ser feito, qual que é a periodicidade e como que a gente vai divulgar internamente, que é muito importante. O 3.6 é sobre auditoria, são os 4 critérios. O 3.6.1, a gente vai tratar sobre a metodologia tratativa das auditorias internas e externas. Ele já era um critério da norma anterior, a gente fez algumas alterações. Ele vinha antes na norma 5, no critério de 2.4.1 a 2.4.4. Nós envolvemos contemplar os serviços críticos terceirizados nessas auditorias. Então, quando for determinar quais são aqueles serviços críticos que envolvem os terceiros na nossa instituição, ele precisa estar envolvido numa auditoria interna. Ele precisa conhecer o que ele precisa devolver para a instituição e precisa ser monitorado. E o monitoramento, além de indicadores, é envolvido numa auditoria interna. Um subcritério que a gente achou muito importante, que vem para as instituições maiores, são que organizações que possuem 20 ou mais unidades devem submeter a cada uma delas uma auditoria interna no triênio, ou seja, instituições que possuem mais de 20 unidades, a unidade ela precisa ser auditada pelo menos uma vez a cada 3 anos. Não precisa ser aquela auditoria anual. O critério 3.6.2, ele não houve alteração da estrutura, ele já tinha na norma anterior. O que mudou é que ele se tornou core. Porque a gente entende que é muito importante a instituição, ela fazer a auditoria interna, ela introduzir os profissionais da instituição dentro do processo de uma auditoria interna, porque a gente vê muito assim, olha, vamos ter uma auditoria interna, mas o profissional, ele nem sabe, ele não conhece, quais são os critérios que eu estou envolvidos, até acho válido fazer alteração, um profissional, passar pelo treinamento, auditar o outro setor, para ele entender onde ele está inserido dentro da instituição, onde o processo, né, a entrada e saída do processo, e aí a gente consegue notar as melhorias que o processo precisa ser realizado. O 3.6.3, ele é um critério novo, onde a gente traz a tratativa e eficácia das ações das auditorias internas e externas. Então, aqueles apontamentos que foram identificados durante a auditoria interna, ele precisa sofrer uma ação. Então,
qual vai ser o fluxo, o que vai ser feito. Nós incluímos nesse critério a investigação. Então, cada critério apontado, investigar, fazer uma análise de causa, tratar, monitorar e divulgar para a equipe. A equipe precisa entender, os profissionais, a diretoria, que aquele critério foi um apontamento, ele precisa estar envolvido na tratativa e divulgar, monitorar e divulgar depois. Pensando aqui, né, agora que você falou, eu acho que a gente não pensou nisso antes, mas esses resultados das auditorias vão fazer parte daquela a ata de análise crítica. Análise A gente crítica. poderia ter posto aqui a conexão, né, Eu também com falei a isso ata. pensando, na hora É, que eu até dei um. exatamente, Mas eu acho que é, dá para entender, porque os sim, critérios ficaram bem detalhados. sim, Eu é acho que isso assim, ó, aí. da norma inteira a gente conseguiu detalhar tudo que a gente precisa. Sim, é isso mesmo. O 3.6.4, ele é um critério novo, e além de ser um critério novo, ele é um critério core, que é a melhoria dos processos de gestão de mudança. Hoje a gente vê que as instituições, elas não trabalham com essa condição de gestão de mudanças. Avaliar os processos. Hoje a gente determina o processo, mas a gente consegue avaliar a efetividade daquele processo, a gente consegue fazer uma análise crítica daquele processo? Aquela alteração daquela mudança que a gente fez naquele processo, ela foi válida? Qual que é a devolutiva daquela mudança do processo? Né? Vai ser um trabalho, acredito, na instituição, muito novo, que é trabalhar a mudança e o impacto daquele processo dentro da instituição. Ele faz uma conexão para a gente no critério 1.3.2, nas responsabilidades do sistema de gestão da qualidade. Envolver os demais setores para essa análise crítica daquelas mudanças. Né? Então, é um critério que vai ser desafiador para a gente, mas vai trazer muito amadurecimento. Então, eu gostaria de agradecer primeiro a minha equipe, que equipe fantástica. Nós fizemos 8 reuniões, se eu não me engano. Todas elas, assim, a gente gastou um tempo bom, sempre acima de 1 hora, mas eu aprendi muito nesse período. Cada um tem a sua experiência, a sua vivência, a gente conseguiu aprender, né? Todo mundo foi uma escuta muito ativa. Todo mundo trazia o que já viveu, que a gente conseguiu trazer e envolver na norma. Agradecer a Cássia, que trabalhou, assim, junto com a Alicia, de forma impecável para que essa norma saísse. E o CBR por promover para a gente esse desafio, que é revisar uma norma que é certificada. E, assim, deu um frio na barriga no início, mas depois a gente foi interagindo e vocês estão recebendo o melhor de nós. Obrigada. Perfeito, é isso mesmo. Nós só queremos agradecer, porque o time foi super. Foi um time pequeno, então a gente conseguiu também ter uma interação muito boa, né? O que as meninas falaram, eu só reitero aqui, e agradecer a Cássia, a equipe toda do CBR, e meu muito obrigada. Achei legal o que a Patrícia acabou de falar. Nós tentamos dar o nosso melhor. Então, que vocês aproveitem essa norma, que, como a Cássia diz, ela não é uma norma para a instituição que quer ser acreditada, ela está disponível para qualquer instituição que queira ter um processo de melhoria, né? E Então, foi uma preocupação, eu vi em todos os webinar, em todos os grupos, porque a gente fez parte de outros grupos, uhum, trazer a norma para que ela seja implantada numa instituição pequena a instituição grande, sim, que é o nosso maior objetivo, né? Que a norma ela consiga ser sedimentada numa instituição menor, numa instituição maior, e é isso. perfeito. Perfeito, gente. Muito obrigada e que vocês tenham um ótimo aproveitamento aí.